Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, para falar de um assunto da economia que tem tudo a ver com a política, né, Reinaldo? Depois de sucessivos recordes, a Bolsa hoje caiu bastante, 3,7%, né, quase 4%. E um dos motivos tem a ver com a reforma da Previdência. Parece que existe muito barulho dentro do governo, muitas vozes que às vezes são conflitantes, né, Reinaldo? É isso mesmo, boa noite Amanda, boa noite Boris. A Bolsa teve um tombo maior desde a greve dos caminhoneiros. É claro que a questão da Previdência não foi a única, houve ali o problema da Vale, também há questões internacionais. Agora diminuiu, refreou bastante o ânimo e a expectativa dos mercados em relação à reforma da Previdência. Aqui eu quero fazer uma observação, essa expectativa está exagerada. O mercado às vezes faz de conta que política não existe, que Congresso não existe. Isso é sempre um erro. Agora é claro que isso decorreu de... não vou chamar de erro de operação, porque na minha opinião tem mais cara de sabotagem, que foi o vazamento daquela minuta da reforma da Previdência. Notem, eu não estou fazendo a defesa do texto, não estou fazendo a crítica do texto. Eu reconheço que a reforma é absolutamente necessária. Um dos debates que estava tendo é se justamente mulheres e homens se aposentam ambos aos 65 anos depois de um período de transição. E se os vencimentos plenos serão pagos só depois de 40 anos de contribuição. Mas no pacote também está a redução de benefícios pagos a idosos em situação de miséria e a pessoas com necessidades especiais. É um pacote muito mais duro do que aquele do governo Temer e que não encontrou guarida no Congresso. Isto certamente passaria ainda pela arbitragem do presidente Jair Bolsonaro e talvez não fosse isso aí para o Congresso. Quem vazou isso, e foi do governo, não quer essa proposta da reforma da Previdência. Eu noto que o grande silêncio de ontem, e não estou aqui batendo na cangalha para o burro entender porque eu não faço isso, eu tenho uma relação de transparência com o telespectador e com todo mundo, foi o Onyx Lorenzoni. Alguém ouviu ontem a voz de Onyx Lorenzoni, o coordenador político do governo, em última instância, que é o chefe da Casa Civil, e notório opositor da reforma da Previdência já do Temer, que era muito mais mansa do que essa. Não, eu não estou acusando o Onyx de ter vazado. Se eu tivesse informação, eu falaria. Eu só digo que ele não fez nada para conter o estrago. E aí quem apareceu para, digamos, como tábua de salvação do governo, foi o Rodrigo Maia, novo presidente antigo, né, mas presidente da Câmara reeleito, que passa a ser, eu tinha já escrito isso no meu blog, que fica hospedado na página da RTV, que passa a ser o segundo homem mais importante da República. Passa a ser ele o coordenador da reforma. E é um adversário político do Onyx Lorenzoni, os dois não se dão, né? E por isso o Onyx Lorenzoni atravessou a Praça dos Três Poderes para se meter na eleição do Senado, onde acabou criando mais problemas para a reforma. Essa composição que está lá é pior do que aquela que estaria com o Renan Calheiros. Tudo isso eu observei ao vivo e em cores no meu blog na sexta, no sábado, e falava justamente dos mercados, né, que estavam tendo uma reação em relação à reforma, como se ela fosse ser feita realmente pelo topo, como que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é uma pessoa séria, a reforma da Previdência é absolutamente necessária, mas ele também comete um erro. Ele não pode ser visto como um mero contador do governo. Olha, a reforma é essa e o presidente Bolsonaro que decida politicamente. Como se houvesse um descasamento entre essas duas coisas. Não pode haver. Ele não é um contador, ele é um ministro. E ministro exerce cargo político. Ele tem de fazer uma proposta de reforma da Previdência que ele saiba que pode ser aprovada sim, que consiga conquistar os 308 votos no Congresso. Erros e erros. Botaram como líder do governo na Câmara um deputado chamado Vitor Hugo, que não fala com ninguém, ninguém fala com ele, ninguém sabe quem ele é. Ele marcou ontem uma reunião para discutir o assunto, apareceram 45 deputados. Então chegou a hora, presidente Bolsonaro, de mudar isso daí. É preciso botar ordem na casa ou a reforma não anda. E isso será muito ruim para o seu governo e muito ruim para o país.
Boa noite. Reinaldo, obrigado, boa noite, até amanhã.